Olá pessoal, então tudo bem? Olha o brilho desse cabelo, gente. Esse cabelo aqui chegou nesse tom de loiro só com tinta, tá? E super clareador também. Tem vídeo aqui no canal explicando como usar o super clareador, que são os tons acima de 10, né? O 11, o 12, são super clareadores. E tem vídeo aqui no canal, então vai ser os links embaixo aqui no box de informação para quem quiser assistir. Vai ficar aí enumerado, tem 3 ou 4 vídeos. Eu fiz os testes, ensinando a usar o super clareador e cheguei nesse tom de loiro só com tinta. Não usei pó descolorante nessa mecha, tá? Só pra vocês terem uma ideia do tanto que clareou só com a tinta e o super clareador, o cabelo era nesse tom, tá? Aquela mecha ali era nesse tom aqui, olha. E ela ficou naquele tom de loiro só com tinta. Olha como era. Essa mecha aqui tá lisa, pessoal, porque foi feita a compactação térmica nessa mecha. Eu peguei, passei amônia nela e passei a chapinha por cima. E por isso é que ela tá lisa e com esse brilho aqui, tá? Quem quiser assistir vai ficar aqui embaixo também no box de informação. Olha a diferença, gente. Ela era assim, ó. Nesse tom de castanho aqui, dourado, né? Um 5.3. Era nesse tom aqui. A compactação térmica que eu fiz nesse cabelo aqui, olha, deu uma clareada, deixou ele um pouco mais dourado do que ele realmente era. Mas é basicamente essa cor que essa mecha aqui era. Então, só com tinta eu consegui deixar esse tom de loiro. E hoje a gente vai falar sobre matização, sobre... hoje o vídeo é sobre matização, então deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família. E hoje o tema é um cabelo nessa cor... Um cabelo nesse tom aqui, a gente consegue matizar? Não consegue matizar, pessoal, porque é um tom escuro de laranja. Olha lá o tom. É um tom escuro de laranja, a gente não consegue matizar. Talvez para um cinza forte, quase azul, você consiga apagar esse laranja aqui. Mas não é uma cor que as clientes querem, entendeu? Então, muita gente pinta de loiro só com tinta e depois tenta matizar e não consegue. Por quê? O cabelo não tá com a cutícula levantada para o pigmento entrar dentro do fio e neutralizar esse laranja. Então o pigmento tem dificuldade em entrar dentro do fio para neutralizar esse laranja aqui. Por isso que você não consegue neutralizar fundo feito com tinta. Ou seja, você clareia com tinta e depois tenta neutralizar e não consegue. Porque o cabelo não tem a cutícula aberta para o pigmento entrar e não tem um fundo para neutralizar. O fundo é muito laranja, então não tem fundo para pôr uma neutralização aqui para conseguir um cinza clarinho ou um tom mais de branco, sabe? Então você não consegue neutralizar depois. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou descolorir esse cabelo aqui com óxido volume 10, só pra dar uma levantada na cutícula e clarear alguns tons, tipo uns 2 tons, já fica bom. Bom, pessoal, eu tava perambolando pela rua e daí eu vi isso daqui na promoção. R$1 eu paguei nesse sachê. Abre 4 tons, olha. Eu paguei R$1 porque tá pra vencer ou já venceu, não tenho certeza. Válido 9 de 2021. É mês 9 ou dia 9 de janeiro? Eu acho que é mês 9, né? Então ainda não venceu. Abre 4 tons, como já falei. Com condicionadores, germe de trigo, dust free, ou seja, não levanta pó. Pó azul, efeito rápido. E abre só 4 tons. Então eu comprei pra testar porque eu nunca usei esse produto, eu já usei, não tenho certeza. Acho que eu já usei o pote maior, né? O que vem 300 gramas. Esse aqui vem só 60. E é isso, a gente vai preparar ele agora. Vou utilizar nosso potinho aqui. Bom, já cortei aqui a ponta, cheirei pra ver se tinha cheiro. Não senti cheiro de nada. Eita, coloquei muito. É muito pó pra quantidade que eu vou fazer. Não, até que não é muito, não. Bom, pessoal, eu coloquei o pó ali na nossa tacinha. Agora eu vou colocar 10 volumes aqui, olha. Uma da Farmax mesmo, dessa marca bem barata. Bem barato, o povo compra pra descolorir pelo do corpo, tá? Isso aqui, então, não é produto nem de longe. Produtos profissionais. É água oxigenada pra mim também é tudo igual. Bom, pessoal, eu coloquei ali então a nossa água oxigenada. E agora a gente vai misturar essa água oxigenada aqui no nosso pó. Gente, esse pó tá estranho. Não sei se tá vencido. A gente vai descobrir se pode usar pó vencido. Não pode, tá? Se tiver vencido, não usa no seu cabelo. Mesmo que tivesse vencido, eu ia usar aqui porque não mexe. Então, aí a gente já fica sabendo se derrete ou não derrete. Se pó vencido derrete o cabelo ou não. Mas não usa, tá? Se tiver produto vencido no seu salão, não usa nas suas clientes, joga fora, pelo amor de Deus. Aí, tipo assim, tem gente que fala, você ensina fazer umas receitas no seu canal e fala que não usa nas suas clientes. Eu não vou usar coisa que não é profissional nas minhas clientes. Então, o salão é lugar de produto profissional. Então, eu gosto de produto profissional para oferecer o melhor trabalho para as minhas clientes. Mas aqui no canal eu gosto de provar que você, se dominar bem a teórica, se tiver bastante experiência, você não precisa dos melhores produtos para trabalhar bem. Você pode trabalhar bem com qualquer produto. Quem sabe o que está fazendo, trabalha com qualquer produto, entendeu? Mas no salão é lugar de profissional e de produto profissional. Então, é claro que eu vou usar produto profissional. Puxei o Zon, olha ela de pertinho. E agora eu vou aplicar essa misturinha aqui do nosso pó descolorante com 10 volumes, só pra gente levantar a cutícula desse cabelo, pra gente conseguir matizar ele, porque não vai dar pra matizar se só com tinta. Um cabelo só com tinta ele não matiza. Um cabelo que foi clareado só com tinta, ele não matiza.
tá? Você não consegue matizar um cabelo clareado só com tinta, ele não segura tinta. Porque ele não segura a matização porque a matização não entra dentro do fio. Então como que ela vai entrar dentro do fio? Se o fio tá com a cutícula selada, ou seja, a tinta não tem poder de levantar a cutícula. O que tem poder de levantar a cutícula é o pó descolorante. E a gente precisa de uma cutícula aberta para que a gente consiga neutralizar depois esse cabelo com um matizador, por exemplo. Um matizador igual a esse, olha. Deixa eu mostrar aqui. Esse é um condicionador, né? Ó, um condicionador, que é um condicionador matizador. Violeta da Salon Plus, da Gliss, me patrocina. Bom, apliquei aqui na mechinha. Então, para você usar um produto assim, um matizador desse de manutenção em casa, o shampoo e o matizador, o condicionador, você precisa de um fundo. Se você clareou seu cabelo só com tinta, esse cabelo não tem fundo para usar esses produtos. Então você vai só gastar dinheiro tentando matizar um cabelo que você abriu só com tinta e ele não vai matizar. Ele pode ficar um pouquinho mais bonito ali, na primeira lavagem já volta tudo para a cor que era. Ele não matiza, tá? Bom, pessoal, sem o flash dá pra ver bem, ó. Essa mecha aqui, que é a mecha que tava com tinta, já clareou, ó. Ó, sem o flash. Já tá num tom mais claro do que ela tava mais laranja. Então ela já clareou um pouquinho. Vai levar mais tempo porque é um pó descolorante muito fraco, abre só 4 tons, com óxido 10 volumes. Então é fraco. Eu também não queria que o cabelo ficasse platinado aqui no pó descolorante, porque senão depois não tem como a gente testar o produto, né? Porque daí o fundo fica facinho de neutralizar e a gente não consegue depois mostrar o efeito do produto. Eu tenho aqui um produto que eu quero testar. É esse daqui, ó, da Adelux. Se você já usou essa marca, se já usou esse produto, comenta aí o que você achou no seu cabelo, se matizou bem, se deixou ressecado, se não deixou, porque é importante que você comente para que outras pessoas leiam o seu comentário e fiquem sabendo também. Não que o que aconteceu no seu cabelo vai acontecer em todos, tá? Pode ser que esse produto aqui não tenha se dado com o seu cabelo e com outro cabelo vai se dar. Então, o que eu aconselho é compra, testa. Se o seu cabelo gostou do produto, aí você passa a usar o produto sempre, ó, super matizador, máscara matizadora. Então é isso, se você já usou o produto e gostou, comenta. Se você já usou o produto e não gostou, comenta também. Então, o que eu tô fazendo aqui nessas mechas é criando um fundo um pouco mais difícil de neutralizar. Eu quero, por exemplo, uma mecha laranja, eu quero uma mecha um laranja mais avermelhado, que é essa daqui, quero uma mecha no tom bem claro, que é essa daqui, que eu já vou lavar. Então eu quero vários fundos para me testar esses produtos ali, pra gente ver o efeito do produto, né? Bom, eu vou lavar essa daqui, que é a mecha que tá num tom mais claro, ela já tava bem descolorida. Eu só apliquei o produto nela mesmo pra tirar o matizador que tinha nela, né? Porque ela tava matizada com um cinza, então ela tava mais branca, agora ela tá mais amarela, ela tá com o fundo que eu quero. Pra gente testar o produto que eu comprei ali. Então deixa o seu like, né, pra me ajudar, pelo amor de Deus. Eu compro o produto, venho aqui testar. Eu nem sou loira pra usar esse produto, então, pelo amor de Deus, deixa o seu like, me ajuda, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Pessoal, lavei a mecha e olha esse fundo, olha esse tom de loiro, é um loiro sueco. Pra mim, tons de loiros são os tons de dourados. Então, platinado pra mim não é loiro, tá? É um tom fantasia, tipo um branco. É a mesma coisa de colocar azul. Azul é um cabelo azul, não é natural. Ninguém nasce com cabelo azul. Cabelo branco a gente adquire com a idade, entendeu? Nasce pessoas com cabelo branco, mas é albinos. Então, né, eu acho que o loiro verdadeiro é esse loiro aqui. Um loiro dourado, assim. Olha que lindo, gente. Olha essa cor. Olha, lindo. Um amarelo bem clarinho. Qualquer máscara matizadora vai matizar muito bem esse cabelo aqui, olha. Então, se você quer um cabelo platinado, você tem que chegar num fundo assim. Num fundo de 9. Não adianta ficar com fundo 8, 7 e tentar platinar. Você vai usar suas máscaras matizadoras e não vai fazer nada no cabelo, porque não tem fundo. Então, pra você conseguir um tom clarinho, platinado, você tem que chegar num tom de fundo assim, olha. Bem amarelinho, bem clarinho. Bom, é isso. Agora eu vou deixar aqui as outras mechas chegar no tom. Olha essa mecha aqui, que é a mecha que tava com tinta. Olha, ela já tá mais clara. Já clareou um pouco aí, não sei quanto. Essa daqui é a que tava num tom também de laranja, já clareou, e essa tava num tom avermelhado, ainda tá avermelhada. Então é isso, agora eu vou deixar aqui por mais um tempo, não sei quanto tempo. Pessoal, voltei uns 10 minutos depois, no máximo 15, e olha, a mecha já tá no tom que eu queria, um fundo 8. Aí nesse fundo aqui a gente já consegue neutralizar e deixar um tom bonito, tá? Um tom clarinho. Então essa mecha aqui, ela tava com tinta, é a mecha que eu clareei com tinta. E aí chegou num tom bem legal, de loiro, só com tinta, e agora eu usei um pó que abre 4 tons, com óxido volume 10, e a gente já conseguiu esse tom de loiro. Se você quiser entender o que eu fiz nessa mecha, é só clicar aqui embaixo no primeiro link, que você vai lá pro vídeo, mas assiste esse vídeo aqui primeiro, depois você vai lá, deixa o seu like, se inscreve. Então agora, pessoal, eu vou lavar essa mecha aqui. Essa daqui também já tá num tom legal, ó. Basicamente o mesmo tom que essa daqui, só que essa daqui não, essa daqui ainda tá num tom um pouco avermelhado, ó. Essa diferença de fundo aqui que determina o tom que você vai usar para neutralizar. Então, em um fundo
avermelhado, como esse aqui, você vai usar o verde. Porque se você usar outra cor, não vai dar certo. Então, eu vou lavar, pessoal, e já volto, tá? Só um minutinho. Pessoal, eu terminei de lavar as mechas e tá aqui, olha. Eu só passei por água mesmo, tá? Não usei mais nada, só água mesmo pra tirar o pó descolorante e ficou assim. Essa aqui é a mecha mais clara que eu tenho aqui, então esse é o fundo mais claro. Talvez tá no fundo 9 ou 10, então é um fundo bem claro mesmo. E essa mecha aqui, olha, já tá um pouco mais escura que essa. Um pouquinho só, muito pouco mesmo. É um tom 9, um fundo 9, entre 9 e 8, mas tá mais para um 9. Esse fundo aqui já é um 8, tá? Então, esse fundo aqui já é mais escuro que esse e que esse. Esse daqui é mais escuro que esse é mais escuro que esse. E esse daqui é mais escuro que os outros três. Então aqui a gente tem um fundo avermelhado, ó. Dá pra ver que a mecha tá mais avermelhada. Então é isso aqui que determina a cor que você vai usar para neutralizar o cabelo. Porque na neutralização você tem que juntar sempre as três cores primárias. Opa, aqui tem 4. As três cores primárias, que é o vermelho, amarelo e o azul. 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Juntando essas 3 cores, você consegue neutralizar uma cor indesejada. Então, se aqui eu já tenho vermelho nessa mecha, falta só as outras 2 cores primárias, o azul e o amarelo, que vai dar o verde. Então eu não preciso usar azul e amarelo aqui em cima da mecha, eu posso jogar o verde, que já é a mistura do azul e do amarelo, entendeu? Então numa mecha com fundo avermelhado, assim, olha, um laranja avermelhado, você vai usar o verde, tá? Porque aqui você já tem o vermelho. Então se você já tem o vermelho na mecha, falta só as outras 2 cores primárias, que formam o verde, que é o amarelo e o azul. Juntando o amarelo e azul, verde. Então você já joga o verde. Então, pessoal, é isso. Para neutralizar um fundo indesejado, ou seja, um fundo avermelhado, você tem que juntar sempre as 3 cores primárias. Você tem que ter na cabeça que, se você já tem um vermelho ali, você tem que juntar as outras 2 cores, que formam o verde, que é o amarelo e o azul, né? Então tem amarelo e azul, mais o vermelho, juntou as 3 cores primárias e neutralizou o vermelho. Se você tem o laranja, aí já é diferente, porque o laranja já não é vermelho. O laranja já é amarelo e vermelho. Então aqui no laranja, para formar o laranja, eu tenho amarelo e vermelho, que formou a cor secundária laranja. Então amarelo, vermelho e laranja. Se eu tenho 2 cores primárias aqui, eu só preciso do azul. Então peguei o azul, coloquei aqui no laranja, o laranja neutralizou para o cinza. Porque aqui no cabelo, na mecha, tem o amarelo e o vermelho, que já é 2 cores primárias, amarelo e vermelho aqui na mecha, juntou mais o azul, você neutralizou o laranja. Então é isso. Para neutralizar, você sempre vai ter que juntar as 3 cores primárias. Então é igual nesse caso aqui, olha. Essa mecha tá com o quê? Com fundo amarelo, olha. Tá um fundo bem amarelo. Então nesse caso aqui, eu tenho uma cor primária, o amarelo. Então se aqui na mecha eu tenho um amarelo, que é uma cor primária, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que usar as outras 2 cores primárias, que vai formar uma cor secundária, para neutralizar esse amarelo. Porque eu tenho que juntar as 3 cores primárias. Eu tenho sempre que juntar as 3 cores primárias. Então eu tenho amarelo aqui, faltam as outras 2 cores, que seria... Se as 3 cores primárias é amarelo, azul e vermelho, então falta o azul e o vermelho. Juntando azul e vermelho, eu tenho o roxo, que é o irisado. Então eu vou jogar aqui no amarelo o roxo, porque o roxo é as outras 2 cores primárias que faltam para me neutralizar esse amarelo aqui da mecha. Ó. Tem o amarelo aqui, faltam as outras 2 cores primárias, que é o azul e o vermelho. Misturei o azul e o vermelho, eu tenho o irisado. Então eu posso vir aqui com o irisado, tipo um 9.22... um 9.2, um 9.23, esses tons sempre com 2, porque o 2 é o irisado. Então, 9.2, 9 é a altura do tom, que é mais ou menos esse tom aqui, poderia ser um 10.2, porque aqui é um tom de 10, é um tom de 9, 10, esse fundo aqui é muito claro, é um tom de amarelo muito claro. Aí você joga o roxo aqui, um 9.2, porque o 2 representa o roxo na colorimetria de cabelo, tá? Então, o 10.2 é um roxo, 9.2 é um roxo, 9.22 é um roxo, 10.22 é um roxo, então tudo que tem 2 tem roxo, tá? Bom, é isso, agora a gente vai neutralizar aqui só com... Eu não vou usar tinta hoje, então eu vou usar só creme de hidratação. A Deluxe Cosméticos Profissionais. Me patrocina, me manda uns produtinhos aí pra mim fazer uns vídeos. Bom, super matizador, a gente vai testar ele. Bom, eu tenho aqui nossas mechas, eu vou começar pela mais laranja. Vou começar pela Deluxe. Eu não sei se eu testo todos eles, eu acho que eu vou testar só esse produto aqui, pessoal. Eu vou testar só esse produto aqui em todas as mechas. Aí se tiver bastante compartilhamento, eu vou testar esses outros 2 produtos aqui, olha. Tá? Então compartilha bastante. Deixa um like. Se tiver recorde de like e compartilhamento, eu venho testar esse produto aqui em outras mechas. Então a gente vai colocar todas aqui. Só essa daqui que eu vou matizar sozinha. Então hoje eu vou mostrar a importância de você usar o tom correto para neutralizar uma mecha que está avermelhada, tá?
Esse produto aqui vai ajudar a neutralizar esse avermelhado aqui? Vai ajudar a neutralizar, só que não vai neutralizar completamente, porque não é o tom certo. Eu tô usando aqui uma máscara, olha, matizadora da Deluxe, que eu já mostrei, já fiz muito merchan gratuito aqui, não vou mostrar mais. E aí agora eu vou espalhar em todas elas. Vou aplicar aqui nessa que tá avermelhada. Neutralizou bem, nossa, até a avermelhada tá neutralizando, tá? E olha que a vermelha, a cor correta para neutralizar o fundo avermelhado não é o azul, é o verde, como eu falei. Então a gente passou ali. Nossa, que cheiro delicioso, Deluxe. Maravilhoso. Amei o cheiro, tá? E aí a gente vai passar nessa aqui. Eu tentei deixar essa daqui sem aplicar, essa que tá do lado ali. Aqui, ó, deixei um pouquinho aqui sem aplicar, porque eu queria comparar. Essa mecha aqui que eu tô aplicando é a mecha que eu fiz só com tinta, tá? Então, se você ainda não assistiu esse tutorial, clareando o cabelo só com tinta, se é possível, não é, qual é a limitação de deixar um cabelo loiro só com tinta, porque se fosse possível, pessoal, não existia o pós-colorante também, né? Então, o pós-colorante existe por algum motivo. Então, olha, apliquei aqui, eu vou aplicar só no inicinho aqui, ó, da mecha que já melou, e vou deixar as pontas aqui, ó, olha a diferença, gente, dá pra ver já a diferença enorme. Ela não tem problema de chumbar. Essa daqui, olha, neutralizou um pouco, gente. Nossa, gostei dessa Deluxe, hein? Adorei, a Deluxe tá de parabéns. Ainda não tenho certeza, mas eu gostei já. Pessoal, voltei agora pra testar a mecha mais clara aqui, olha. Eu já lavei as outras, mas eu vou primeiro passar nessa, pra depois lavar tudo junto e mostrar aqui pra vocês. Já deixou o like, me ajuda. Se inscreve no canal. Comenta qualquer coisa pra me ajudar. Se você assistiu até aqui, comenta aí. Deixa eu ver, forno micro-ondas. Comenta aí, forno micro-ondas. Pra mim saber que você assistiu até aqui. Bom, apliquei o produto, ó, essa mecha mais clara, ela ficou bem platinadona, ó. Bem platinadona mesmo. Bom, eu achei que a Deluxe ia funcionar melhor naquelas mechas que estavam ali, com um tom mais fechado, né, do que essa daqui. Mas não, a hora que eu lavei saiu toda a cor, vamos ver se vai acontecer nessa mecha aqui também. Se essa mecha aqui voltar pro amarelo é porque não é uma matização muito boa não, tá? Achei que fosse melhor. Bom, a matização é rápida, então eu já vou lavar. Não precisa ter pressa, tá? Esse tipo de produto aqui ele não chumba o cabelo, ele não pinta o cabelo olha lá o amarelo. Ele não pinta de azul, então você não precisa se desesperar. É um produto que dá pra ter tranquilidade na hora de aplicar, porque os polímeros da tinta é grande, entendeu? Então não entra no fio. Bom, eu já vou ali lavar, pessoal, agora, olha. Olha a cor que ficou. Vamos ver se vai ficar nessa cor branquinha aqui, ó. Se ficar branquinha assim, eu aprovo. Nossa, adorei esse tom. Pessoal, voltei e confesso que eu não gostei, porque, olha, voltou a ficar meio amarelinho. Matizou? Essa mecha aqui que tava mais clara, matizou. Mas não matizou como deveria, tá? Ele voltou a ficar amarelo, olha. Essa mecha aqui é a que eu deixei de fora, olha. Essa mechinha aqui do canto, olha, que tá um pouquinho mais amarela. É aquela mechinha que eu deixei de fora, ó, aqui, ó. E ficou quase igual, ó. Ficou um pouco mais matizado, mas não foi grande coisa. Essas mechas aqui não fez nada, olha. Muita pouca coisa. Porque a gente vê, nossa, é azulzão o produto, mas não fez nada na mecha. O produto é azul, a gente vê ele azul. Só que as bolinhas de tinta que tá ali dentro, a maioria das bolinhas é tudo grandona, então não entra dentro do fio do cabelo. Eles colocam bolinhas de tinta enorme, polímero de tinta enorme, e colocam só alguns pouquinhos que conseguem penetrar dentro do fio. Isso justamente para não chumbar o cabelo. Porque as pessoas têm mania de achar que porque é muito escuro vai matizar. E nem tudo que é muito escuro vai matizar o seu cabelo. Tem um matizador que é escurão assim, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ó, é super escuro, olha. É um azul um azul meio marinho, né? Azul caneta, sei lá. Então, parece que vai chumbar, mas a maioria das bolinhas de tinta que tem aqui dentro, os polímeros, são grandes. Não entra dentro do fio, não consegue entrar dentro da cutícula do fio porque é grande. A maioria é grande, é só para dar cor mesmo. E aí, junto com esses polímeros grandes, eles colocam a cor que vai entrar dentro do fio, que é só um pouquinho. Então, na verdade, esse produto aqui era pra ser um azulzinho clarinho. Não era pra ser um azul forte, assim. Esse azul forte aqui é polímero grande, é só pra dar cor ao produto, pra enganar quem vai comprar. Porque a pessoa olha, nossa, eu vou misturar na máscara e vai me render um tantão de tempo. Não vai. Porque se você misturar na máscara, fica mais diluída ainda. Porque o polímero, as bolinhas de tinta aqui é grande. A maioria do polímero, da tinta que faz a cor, são bolinhas grandes de tinta. Então não consegue entrar dentro, a esfera da tinta é grande. Os polímeros, as esferinhas de tinta, elas são grandes. E aí não entra dentro do fio. E o que consegue entrar dentro do fio é pouquinho. É só um pouquinho mesmo, tá? Então é isso que acontece. Não sei se eu consegui explicar. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Bom, pessoal, se eu não consigo deixar platinado com a máscara, porque eu não gostei, não deixou platinada, parece que vai ficar uma cor linda e quando a gente lava sai tudo. Por quê? A tinta é tudo polímero grande, enorme,
e só tem um chorinho de um pigmento que vai fazer diferença no fio, que vai poder entrar dentro do fio e neutralizar o fio. Então eu tenho aqui a lama negra, porque eu vou usar junto a lama negra vegetariana, amo esse produto, gosto bastante. Então eu vou colocar aqui nossa tacinha de novo. E agora eu vou pegar nossa lama negra. Só um pouquinho mesmo, para essa quantidade de pigmento aqui, olha, é bem pouco. Violeta genciana você tem que saber usar. Tem vídeos aqui no canal ensinando a tirar o álcool. Se você quiser, é só comentar aí, quero ver o vídeo que ensina a tirar o álcool da violeta genciana, que eu mando pra você o link, tá? Vamos limpar aqui nessa mecha que tá mais clara, ó. Ah, eu adoro esse produto, olha lá. Ele até tá matizando mais do que a máscara da Delure ali, ó. Olha, loira pode usar, tá? Lama negra, loira deve usar a lama negra. Usa como pré-poo, você vai amar, antes do shampoo. Eu já apliquei um pouquinho da lama negra nessa mecha aqui, olha lá que cor linda que ela deixou, gente. Aí você lava, sai tudo. Porque o pigmento da lama negra, os polímeros que tem aqui dentro da lama negra também é grande. Por isso que você pode usar, a loira pode usar. Os polímeros grandão, são polímeros bem grandes, então o cabelo não consegue chumbar, não consegue absorver esses polímeros. Aqui dentro tem pouquíssimo polímero, pouquíssima tinta que vai conseguir entrar dentro do fio. As esferinhas que conseguem entrar dentro do fio é bem pouco que tem aqui dentro. A maioria do que tem aqui dentro para dar essa cor aqui são polímeros maiores justamente para não entrar dentro do fio mesmo. A ideia é essa, a empresa faz isso justamente para isso. Para não chumbar, para não manchar um cabelo loiro, para deixar um cabelo loiro mais bonito, um pouquinho só neutralizado. Olha que cor linda que ficou. Bom, agora a gente vai misturar isso aqui muito bem. O pessoal tem que misturar muito bem quando vai usar violeta genciana, tá? Porque se não misturar muito bem, ficar violeta genciana sem misturar na máscara, vai manchar o cabelo de roxo. Então, olha, apliquei e tem que ser rápido também, não tem tempo. Matização é uma coisa que você não conta tempo. Você tem que aplicar e ficar olhando. Assim que chegar no tom, você corre para lavar. Porque se ficar tempo a mais vai chumbar, se ficar tempo a menos não vai neutralizar. Mas cada cabelo leva um tempo diferente, então não adianta perguntar, mas quanto tempo eu deixo? Não tem isso, você tem que ficar olhando e assim que chegar no tom, você corre e lava. Essa mecha aqui não vai chumbar, porque ela tá com fundo 8, porque eu coloquei muito pouquinho violeta genciana. Eu vou deixar aqui embaixo os vídeos que tem aqui no canal sobre violeta genciana, então vai ficar assim, vídeos sobre violeta genciana, aí vai ficar os links embaixo, aí é só você ir clicando, vai ficar enumerado aí. Vou deixar aqui no cantinho ali pra neutralizar. Você só tem que correr quando a mecha é muito clara, tipo essa mecha aqui, ó, ela é muito clara, então ela chumba rápido. Quanto mais claro, mais rápido o cabelo vai chumbar. Então apliquei nessa daqui também. Vou começar a dar as mechas mais escuras para as mais claras, para dar tempo de neutralizar as mais escuras. E quanto mais escura, mais tempo leva para neutralizar. E quanto mais clara, menos tempo leva para neutralizar. Então se a sua mecha está muito clara, aplicou, correu. Às vezes é 10 segundos. Às vezes é 5 segundos, já chumbou um cabelo. Então depende. Depende da potência do produto que você está usando. Depende da cor do cabelo, entendeu? Depende de um monte de coisa. Então não adianta ficar perguntando, mas quanto tempo eu deixo? Não tem isso. Tem que avaliar. Cada cabelo é um caso diferente. As pessoas são individuais e o cabelo também é individual. O cabelo de uma pessoa é diferente da outra e o que eu fiz num cabelo eu não vou fazer no outro. Então, o que eu fiz numa cliente aqui agora eu não vou fazer na próxima a mesma coisa. Porque o cabelo da próxima é diferente, tem químicas diferentes, a cor é diferente, a espessura do fio é diferente. As pessoas têm características únicas e isso tem que ser respeitado. Bom, terminei de aplicar aqui nessas que estavam mais escuras, vou pôr aqui pro lado. E agora sim, eu vou pegar nossa mecha aqui, ó. Essa daqui sim tem que correr, porque ela tá clara. Eu apliquei lama negra aqui nela, justamente pra cutícula dar uma baixada, pra mim conseguir ganhar mais tempo. Então ela já tem um pouquinho de lama negra e também pra ajudar a espalhar a violeta genciana e assim não chumbar. Porque você tem que aplicar a violeta genciana de uma forma uniforme, ou seja, tem que ser rápido. Então, pra fazer uma matização assim, ó, você tem que correr e aplicar logo no cabelo inteiro, o mais rápido possível, em todas as partes do cabelo, deixar o mesmo tempo de pausa em todas as partes do cabelo, e aí sim lavar o cabelo. Aí sim você vai conseguir uma cor uniforme. Matização é assim. Não tem como você aplicar numa parte do cabelo, aí depois aplicar na outra parte. Quando você terminar de aplicar, você aplicar na última mecha, a última mecha que você aplicou ainda vai estar amarela, e a primeira mecha que você aplicou já vai estar roxa ou azul. Então não tem isso. Você tem que aplicar tudo de uma vez no seu cabelo, e ficar olhando. Assim que chegar no tom, você corre e lava. Olha essa mecha como se comportou muito bem, ó. Ela não chumbou. Por quê? Eu coloquei a quantidade certa de violeta. Eu já tinha aplicado um pouco de creme nela. Então isso me ajudou a ganhar mais tempo na aplicação. Essas outras aqui não vai chumbar porque ela estava num fundo que não era o fundo correto. Uma delas estava avermelhada. Ela vai continuar avermelhada porque não seria o tom correto para neutralizar o vermelho dela. Seria o verde. E essas daqui, ó, vai ficar um pouco mais neutralizada. Bom, eu acho que já chegou no tom, ó. Esse daqui agora tá passando um pouco, ó. Tem partes do cabelo aqui, ó, que tá mais descolorido. Então a parte do meio aqui, ó, fica mais
neutralizada do que as laterais aqui. Porque eu já fiz outros vídeos com essa mecha, então eu usei água oxigenada mais forte aqui e uma menos forte aqui. Então aqui ficou menos neutralizado porque estava menos descolorido. Ou seja, a parte que estava mais clara da mecha era a parte do meio. Então é normal que essa parte que estava mais descolorida, mais clara, fique também mais neutralizada. Bom, agora sim eu vou lavar, ó. Olha essa cor, gente, olha aqui. Olha esse branco. Agora eu tenho certeza que não vai voltar a ficar amarelo. Que uma única neutralização com um pouquinho de violeta genciana e um pouquinho de lama negra eu já consigo deixar platinado, olha. Claro, se tiver no fundo correto. Ó, essa daqui não estava no fundo correto, não ficou na mesma cor dessa. Essa aqui estava no fundo correto com platinado, então ficou platinada. Essa não estava, não ficou. Bom, é isso, eu vou ali lavar e já volto. Bom, pessoal, terminei de lavar a mecha e olha aqui. Essa parte aqui estava mais clara, olha, ficou platinada. E uma mechinha aqui que eu tinha usado uma ox diferente na descoloração, que foi a mecha que ficou menos descolorida, a parte da mecha, né? Ela não ficou clara, não ficou tão clara, tão matizada quanto esse lado aqui. E essas outras mechas aqui, olha, o efeito da matização foi muito nulo, tá? Não fez nada porque não era a cor correta para se usar para neutralizar nenhum desses tons aqui. Se você conseguiu entender aqui no canal colorimetria, comenta aqui embaixo para me saber, eu consegui entender isso no seu canal, a colorimetria e tal. Se você entendeu realmente a colorimetria, como funciona, comenta aí que eu quero saber, tá? Bom, é isso, agora eu vou secar a mecha ali, pra gente ver certinho como ficou. Bom, essa mecha aqui, ó, é a mecha que a gente tinha feito só com tinta e ela tava numa cor bem laranjada e ela ficou assim, ó, ficou bem clarinha até, ó. Mas, se eu tivesse usado um pó mais forte, teria feito mais efeito e ela teria ficado mais clara. Ó. Então, pessoal, tem algum produto aí que você queira que eu teste aqui no canal? É só comentar aí embaixo nos comentários. Comenta aí, eu quero que você teste tal produto, tal matizador. Comenta aí que eu vou trazer um novo quadro aqui pro canal, testando matizadores. Deixa um comentário, um emoji que você comentar me ajuda muito. Compartilhar é super importante, tá? Compartilha aí. E a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês e até lá.